Olá a todos, sou o Dr. Fábio Chaim, advogado criminalista, e bem-vindos a mais um Direito Penal Informativo. No vídeo de hoje falaremos sobre o cumprimento das penas privativas de liberdade. Conforme abordamos nos vídeos anteriores, encerrada a instrução processual e proferida uma sentença condenatória, é aplicada uma pena privativa de liberdade, sendo fixado um quantum de acordo com a dosimetria e um regime inicial de cumprimento, e se essa pena é de reclusão ou detenção. A seguir é realizada a conversão, caso possível, da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e avaliada a possibilidade da suspensão condicional da sua execução. Não sendo este o caso, e transitada em julgado a sentença penal condenatória, tem-se início o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos fixados na sentença condenatória. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, é expedida uma guia de recolhimento e cadastrado um processo de execução penal, independente e autônomo, com número próprio. Na hipótese de existir mais de uma condenação, as penas precisam ser unificadas e o regime de cumprimento e lapso de progressão recalculados com base no total. Em regra, as penas são cumpridas em um único processo, salvo a hipótese em que uma pena anterior tenha o seu cumprimento extinto antes do início do cumprimento da pena novamente aplicada. Pois bem, estando o preso recolhido provisoriamente ou por outro processo, se apresentando espontaneamente ou sendo cumprido um mandado de prisão, essa pena tem o seu cumprimento iniciado. O cumprimento da pena privativa de liberdade no ordenamento jurídico brasileiro é regido pela Lei 7210 de 1984, a chamada Lei das Execuções Penais, havendo incidência também das normas de direito local e regras administrativas do estabelecimento penitenciário onde o apenado esteja recolhido. O sistema de cumprimento de pena brasileiro é o chamado progressivo, ou seja, nele o apenado dá entrada com base no regime fixado na sentença penal condenatória ou determinado após a unificação de mais uma condenação, passando deste para o mais brando, de acordo com as regras de progressão aplicáveis ao caso concreto. A duração máxima da pena privativa de liberdade no direito brasileiro é atualmente de 40 anos, por força da redação atual do artigo 78 do Código Penal Brasileiro. As penas privativas de liberdade no direito brasileiro são cumpridas em 3 regimes distintos. O regime fechado, em que há o recolhimento integral do preso ao estabelecimento, o regime semiaberto, em que este recolhimento é realizado no período noturno e aos finais de semana, e o regime aberto, em que a pena é cumprida em casa de albergado, ou, na hipótese de sua inexistência, em situação jurídica equivalente ao da liberdade condicional. Conforme abordamos, o regime de cumprimento de pena é sempre o progressivo, ou seja, preenchidos os requisitos legais, o preso passa do regime mais grave, de acordo com a sentença condenatória ou pena unificada, para o regime menos grave, até que seja colocado em liberdade plena, a pena seja cumprida e o processo de execução penal extinto. A primeira dessas regras é o cumprimento de um certo período de pena, o preenchimento de um lapso temporal. Este lapso varia de acordo com o crime objeto da condenação e as circunstâncias concretas desse delito. Para tal, organizei uma tabela para que possamos ver qual é o lapso para cada delito. A tabela disponível na sua tela é um compilado das diversas disposições da Lei 7210 a respeito dos lapsos para a progressão de regime nos processos de execução penal. O primeiro destes lapsos é o de 16% de tempo de pena cumprido, reservado para os condenados primários, sendo a primariedade a ausência de outras condenações criminais transitadas em julgado. Há também a necessidade que o delito não seja hediondo e não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, neste caso sendo possível o livramento condicional e a saída temporária. Como exemplo, temos o crime de furto. O lapso de 20% é reservado para os criminosos reincidentes, ou seja, que ostentem outras condenações penais transitadas em julgado,
mas que o crime objeto desta condenação não seja hediondo, não tenha sido praticado com violência e nem grave ameaça, sendo possível o livramento condicional e a saída temporária, e mantendo-se o exemplo do furto. O lapso de 25% é reservado para os condenados primários, cujo delito seja não hediondo e tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, sendo possível o livramento condicional e a saída temporária, e sendo exemplo a lesão corporal de natureza grave e que não tenha sido objeto de outros benefícios penais, como a pena restritiva de direitos. O lapso de 30% é reservado para o criminoso reincidente, cujo delito não seja hediondo, mas que tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, sendo possível o livramento condicional e a saída temporária, e mantendo-se o exemplo da lesão corporal de natureza grave. O lapso de 40% é reservado para o condenado primário por crime hediondo que não tenha produzido um resultado morte na vítima, sendo possível o livramento condicional e a saída temporária, e sendo exemplo o roubo praticado com emprego de arma de fogo. O lapso de 50% é reservado para o criminoso primário que tenha praticado um crime hediondo com resultado morte, sendo vedado o livramento condicional e a saída temporária, e sendo exemplo o roubo com resultado morte. O lapso de 60% é reservado para o criminoso reincidente e que tenha sido condenado por um crime hediondo sem resultado morte, sendo possível o livramento condicional e a saída temporária, e sendo exemplo o roubo praticado com emprego de arma de fogo. Por fim, temos o lapso de 70% de tempo cumprido de pena para a progressão de regime, reservado para os condenados reincidentes por crime hediondo e que tenha produzido resultado morte, sendo vedado o livramento condicional e a saída temporária, e sendo exemplo o roubo, cujo resultado tenha sido a morte da vítima. Além do preenchimento deste lapso temporal, o apenado que pretenda progredir de regime deve comprovar bom comportamento. Prova esta produzida por documentos como um atestado de boa conduta carcerária ou boletim informativo, requeridos ao estabelecimento onde ele se encontra recolhido. Estes documentos, portanto, devem ser requeridos com alguma antecedência ao próprio preenchimento do lapso temporal de progressão, evitando assim que a análise do pedido de progressão não seja retardada e o apenado fique mais tempo do que o necessário no regime mais grave. Além disso, nas hipóteses de progressão para o regime aberto, existe a necessidade também de que o apenado comprove que está trabalhando. Porém, este requisito tende a ser flexibilizado, reconhecendo-se a atual conjuntura brasileira e a dificuldade de empregabilidade dos egressos do sistema carcerário. Por fim, é importante falarmos um pouco sobre o exame criminológico enquanto requisito para a progressão de regime. O exame criminológico não possui absolutamente nenhuma previsão legal, embora tende a ser aceito como requisito pelos tribunais locais e superiores, principalmente na hipótese de crimes violentos. No exame criminológico, o apenado basicamente passa por uma equipe multidisciplinar, oportunidade em que é avaliado as suas condições, o seu grau de aderência ao programa de ressocialização e o risco de que volte a delinquir caso colocado em liberdade, sendo emitido um parecer favorável ou não. Além disso, é importante se ressaltar que tramita no Congresso o projeto de lei 6579 de 2013, que incorpora o exame criminológico como requisito legal expresso. Este projeto de lei, iniciado no Senado, foi aprovado na Câmara após modificação, retornando ao Senado para que essas modificações sejam analisadas. Sendo importante, portanto, que a tramitação deste projeto e a sua eventual vigência sejam consideradas na hora de se formular os pedidos de progressão e o fornecimento da documentação necessária à análise desse pedido, evitando assim o atraso no deferimento ou não desse pedido. No vídeo de hoje falamos sobre o cumprimento das penas privativas de liberdade, abordando temas como a legislação aplicável, os regimes de cumprimento e as regras para a progressão de pena. No próximo vídeo, daremos continuidade ao assunto, abordando tópicos como as sanções disciplinares, o livramento condicional, as saídas temporárias, a extinção da pena pelo cumprimento e o processo de reabilitação criminal. Agradeço a presença de todos
e até um próximo vídeo.